Oi, gente, bem-vindo ao canal Matemática Simples. Gente, vamos lá. Nossa aula de hoje, né? Racionalização de denominadores. E essa aula aqui, gente, ela é diferente porque ela tem uma racionalização aqui dos denominadores, ó. Só que com dois termos, tá vendo, ó? O termo raiz de 5 e o termo raiz de 3. Aqui embaixo também, ó, tem esse daqui, esse termo que é o 3 raiz de 2 e o termo menos 5, tá? Eu tenho aula no canal já falando sobre racionalização de denominadores, aonde só tem um termo aqui, só esse raiz de 5, tá? Já tá ali na playlist. É só vocês acompanhar. Esse aqui é o segundo modelo de racionalização, né? Vai ter esse e o de um termo só que eu já tenho aula no canal. Vamos fazer esse daqui. Gente, quando você vê uma racionalização de denominador e você vê dois termos, você tem que lembrar do seguinte: você tem que lembrar que você vai ter que fazer esse termo, que é o denominador. Ó, primeira coisa, gente, antes de continuar aqui, eu quero dizer o seguinte: isso daqui, ó, esse termo aqui, você vai ter que colocar ele de forma negativa. Mateus, por que de forma negativa? Porque a regra diz que quando você tem uma racionalização de denominadores, onde a sua ideia é tirar, porque racionalizar um denominador é tirar essa raiz, ó, eliminar a raiz, certo? A ideia é eliminar a raiz, e isso é racionalizar um denominador, tirar a raiz fora, deixar sem raiz, e você tem dois termos, ó, o termo 1, que é o raiz de 5, e o termo 2, que é o raiz de 3. Por que, Mateus, dois termos? Ó, tem um sinal de mais aqui entre eles, ó. Isso mostra que são dois termos, tá? Tem uma operação entre esse termo e esse. Por isso são dois termos. E aí, a regra diz o seguinte, gente. Você tem que fazer a multiplicação aqui, ó. O produto, né? A multiplicação. Por isso que eu já coloquei no lugar do igual aqui, ó. O sinal de vezes. Para evitar de ter que repetir, né, esse primeiro termo, porque a gente sabe que esse primeiro termo aqui, ó, ele vai ser feito vezes o conjugado do denominador. Mateus, o que é o conjugado? O conjugado nada mais é do que isso, gente, ó. O denominador, tá, gente? Eu vou colocar ele aqui, ó. Só que de forma trocada o sinal. É isso, gente. Isso é o conjugado. A regra diz que a gente tem que fazer esse primeiro termo vezes o conjugado do denominador. E o que é o conjugado? É a mesma operação, perdão, é os mesmos termos, só que com a operação diferente. Era mais, ela vem sinal de menos aqui, ó. Subtração, tá? Então vamos continuar. Ó. Coloco o raiz de 5 aqui de novo, menos o raiz de 3, tá? Você vai pegar o denominador, vai colocar em cima e embaixo fazendo a multiplicação, só com o sinal trocado, o conjugado, tá? E aí, fica fácil, gente, por quê? A gente vai fazer o seguinte agora. Vamos fazer aqui a multiplicação aqui em cima. A gente sabe que uma multiplicação de fração a gente faz denominador vezes denominador, perdão, numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então vamos fazer, ó, 2 vezes raiz de 5, né, vai ser 2 raiz de 5 menos raiz de 3. Em cima, gente, a gente não tem a intenção de tirar a raiz. Isso é importante que você saiba. A racionalização é embaixo, tá? É no denominador. Então é aqui que a gente tem que preocupar agora. E aí? Agora chegou no denominador, que é onde a gente tem que eliminar a raiz. Essa é a nossa ideia. Racionalizar o denominador é tirar as raízes. Como é que a gente faz isso? E aí, gente, deixa eu colocar aqui tudo isso sobre. Em cima, você viu que eu só repeti, né? Ó, 2 vezes raiz de 5 menos raiz de 3, tá? Agora, como é que a gente faz aqui embaixo, ó? Esse é o segredo. Por quê? Perceba o seguinte, ó. Você tem 5
raiz de 5 mais raiz de 3, multiplicando raiz de 5 menos raiz de 3. Há um confronto aqui, ó, de sinais, certo? E aí, tem uma parte do produto notável que diz o seguinte, uma regra dos produtos notáveis que diz o seguinte, que se tiver uma multiplicação entre uma operação onde contém o sinal de mais e um sinal de menos, você vai fazer tudo isso, o primeiro termo elevado a 2, menos, esse menos com esse mais vai se tornar menos, ó, você vai fazer uma regra de sinal aqui, e esses termos vão ficar um termo só, elevado ao quadrado, tá? Isso é uma regra do produto notável. Então vamos lá. Se é isso que diz o produto notável, temos a multiplicação aqui, ó, da soma pela diferença. Quando você vê soma por diferença, você mantém o sinal que vai ficar de menos, mais com menos dá menos. E aí você vem aqui, ó, e pega esse primeiro termo aqui, ó, tanto da primeira operação, da primeira parte com a segunda parte aqui, ó, da multiplicação, você vai pegar o primeiro termo aqui, ó, que é o 5, né, raiz de 5, vai elevar ao quadrado, e vai pegar esse segundo termo aqui, ó, das duas equações aqui, ó, e vai fazer também a mesma coisa, certo? Então vai ficar o 3, raiz de 3 elevado a 2. Esse daqui é o processo. E aí, gente, quando isso acontece, por que que isso acontece? Por que que a gente usou esse produto notável da soma pela diferença? Porque a gente não quer tirar a raiz, ó, e perceba agora, ó, se eu pegar aqui, ó, e fizer isso daqui, ó, eu corto a raiz quadrada, tá vendo? Raiz quadrada tem um 2 aqui, com esse índice 2, e eu corto essa raiz aqui, ó, que é uma raiz quadrada, tem um 2 aqui no índice, elevado ao expoente 2 aqui, ó, eu corto junto também. Aí vai ficar o quê? Vai ficar aqui, ó. Vamos repetir essa parte de cima, tá, gente? Vai ficar 2 raiz de 5 menos raiz de 3, tudo isso sobre, tá vendo? Ó, repetiu o que estava aqui, ó. Tudo isso sobre o 5 menos 3, ó. Mateus, você conseguiu tirar a raiz. Exatamente, foi isso que eu fiz, eu tirei a raiz. Usando o produto notável que diz que quando existe o produto, que é o produto é o que, gente? É a multiplicação da soma pela diferença de dois termos, o que que a gente faz? A gente pega o primeiro termo do primeiro termo, vamos dizer assim, eleva ele ao quadrado e pega o segundo aqui, ó, coloca ele elevando ao quadrado, certo? Não tem 2, 3? Não tem 2, 3? Fica 3 elevado a 2. Não tem 2, 5? Fica 5 elevado a 2, tá? Então esse foi o jogo para a gente chegar nesse ponto aqui, ó, de cortar a raiz quadrada, que tem um 2 aqui subtendido, com 2 aqui ficou só o 5, cortamos a raiz quadrada com 2, ficou só o 3, chegamos nesse ponto aqui, ó. E aí, gente, é só fazer o que agora, ó? A gente vem, repete aqui, ó, o 2 raiz de 5, não dá para fazer nada aqui, ó, menos raiz de 3, certo? Tudo isso sobre 5 menos 3 dá 2, não é? 5, tira 3, fico com 2. E aí, gente, isso acontecendo, aqui tem uma divisão, a gente sabe que dá para simplificar, ó. Eu falo simplificar, mas eu gosto de explicar assim, ó. 2 dividido por 2 não dá 1. Você tem duas balas, você divide para duas pessoas, fica 1, né? Então aqui embaixo é como se ficasse o 1 agora, tá? Dividi, por isso que eu cortei. E aí o resultado vai ficar esse daqui, ó. Certo? Vai ficar esse daqui o resultado, gente, ó. Tá? Esse é o resultado. Perceba, ó, que se eu fiz aqui, ó, 2 dividido por 2, fica 1 aqui embaixo, né? Tudo isso daqui, ó, raiz de 5 menos raiz de 3 dividido por 1, não dá raiz de 5 menos raiz de 3? Por isso que esse 1 aqui nem precisa aparecer, então você pode riscar. Esse é o resultado nosso aqui, ó. Vou repetir ele aqui. Raiz de 5 menos raiz de 3.
tá? Esse é o nosso resultado, ok? Agora vamos partir aqui para o segundo exercício, um pouquinho diferente, né? Mas a ideia é a mesma. Só para a gente poder exercitar a ideia, né, gente, juntos. Isso é importante. Aqui, ó, perceba o seguinte. É a mesma coisa. Tem dois termos. Mateus, por que tem dois termos no denominador? Ó, um é 3 raiz de 2 e o outro é o menos 5. Concorda comigo? É isso. Mas, Mateus, por que você enxergou dois termos aí? Tem essa operação aqui, ó, de subtração, tem um sinal de menos. Se tiver mais, menos aqui, ó, é porque tem dois termos, tá? Um termo está operando com o outro. Então, dito isso, a gente sabe que quando tem dois termos aqui embaixo no denominador e a gente quer racionalizar ele, quer tirar essa raiz aqui, a gente faz o quê? Faz tudo isso vezes, multiplicando. Vou trocar o sinal de igual aqui, ó, que eu não quero repetir essa primeira parte. O conjugado quer dizer o quê? O conjugado do denominador. E isso quer dizer o quê? Que esse denominador aqui, ele vai ficar com o sinal trocado. Vai ficar positivo. Aquele é negativo e vai ficar positivo. Então vamos colocar, gente, ó. 3 raiz de 2 mais o 5. E aqui, mesma coisa. 3 raiz de 2 mais 5, certo? O conjugado do denominador nada mais é que o denominador idêntico somente com o sinal trocado. É isso, foi o que a gente fez, ó, tá? Deixa eu arrumar esse 3 aqui que ficou feio. Então tá, gente. Feito isso, qual que é o próximo passo agora? A gente fazer o quê? A gente não quer eliminar essa raiz aqui? Essa é a nossa ideia. Racionalizar o denominador é eliminar a raiz. Mas aqui em cima tem esse 3, ó, multiplicando o 3, tá? Aqui, gente, é como se fosse, ó, a distributiva, tá? Ó. Esse 3, ó, que tá aqui em cima, ele vai multiplicar. Então vai ficar 3 vezes 3 é 9, não é? Vai ficar 9 raiz de 2, não é isso? A raiz de 2 não mexe, gente. E 3 vezes o 5, ó, 3 vezes o 5 é 15, não é? Mais 15, tá? Essa é a parte de cima aqui nossa, ó. Ficou desse jeito aqui no numerador. Agora vem a parte de baixo que é interessante, que é que a gente quer tirar a raiz, né? Racionalizar, tirando a raiz aqui. Como é que faz aqui, gente? Perceba de novo, ó, que nem no exercício lá em cima, o produto da diferença pela soma, ou da soma pela diferença, ó. Produto é a multiplicação que vai ter entre os dois denominadores aqui, ó. E aí tem um termo aqui, ó, que está positivo, confrontando com um termo negativo. Quando isso acontece, o primeiro termo, segundo a regra de produtos notáveis, o primeiro termo aqui, ó, ele vai ficar assim, ó. 3 raiz de 2, todo ele, tá vendo? Todo ele. Então vou colocar entre parênteses, elevado ao quadrado. Tá? E o segundo termo, que é o 5, mesma coisa, ó. Todo ele elevado ao quadrado. E aí, quando se tem o produto da soma pela diferença, vai ficar sempre negativo aqui quando você fizer essa operação. Então vai ficar assim, ó. Certo? Esse é a regra do produtos notáveis, tá? E aí, gente, depois disso daqui, que você entendeu essa regra e colocou em prática, que o primeiro termo vai elevado ao quadrado e o segundo termo vai elevado ao quadrado, porque se você parar para pensar, ó, tem o 5 duas vezes, então ele vai elevado ao quadrado aqui. E tem o 3 raiz de 2 duas vezes. Tem lógica essas regras do produto notável. Tá vendo? Ele vai elevado a 2 aqui. E aí, gente, o que acontece? O que você faz depois disso? Aí é só operar. E aí tem uma parte que você não pode esquecer, ó. Isso daqui, gente, ó, tá entre parênteses, quer dizer o quê? Que tanto o 3 quanto o raiz de 2 está elevado ao quadrado. E aí,
3 elevado ao quadrado, gente, vai dar esse resultado aqui, ó. Mateus, por que vai dar 9? 3 elevado ao quadrado nada mais é do que 3 vezes 3. É o número 3 feito multiplicando ele mesmo 2 vezes. Então, 3 vezes o 3, o 3 está elevado a 2, elevado ao quadrado, dá 9, tá? E aí, agora vem a parte que é gostosa, porque se você nunca viu, você deixa passar desapercebido. Mas, ó, tá vendo 2 aqui, ó? A raiz de 2 também tá elevado ao quadrado. Então, você corta a raiz aqui, ó, com esse 2, ó. Você simplifica. E aí vai ficar o quê? 9 vezes o 2, não é? Ó? Porque o 3 aqui, ele está multiplicando a raiz de 2, tá vendo? Ele está multiplicando aqui a raiz de 2. Não tem, mas o sinal não tá aparecendo, mas está subtendido aqui. Então vai ficar exatamente desse jeito. E aí, a gente vai fazer o que agora? Partir para o lado do 5 aqui, ó. Essa parte a gente resolveu. O 5 elevado a 2 não é 25, gente? Por que 25, Mateus? Porque nada mais é do que o 5 multiplicando ele mesmo 2 vezes. 5 vezes o 5 é 25, tá? E aí, a gente não pode esquecer do sinal aqui, ó, tá? Negativo. E aqui em cima a gente vai fazer o quê? Vamos repetir, ó. 9. Em cima a gente não tem a ideia de tirar a raiz, certo? Mais o 15, certo? E aí, vamos partir agora aqui para baixo para continuar. Esse 9 raiz de 2 mais 15, né? Vamos repetir ele aqui, ó. 9 raiz de 2 mais o 15. Tudo isso sobre 9, 2 vezes o 9, gente, não é 18? 18 menos 25. E aí, depois que você chegou aqui, ó, você já viu que a nossa ideia de eliminar a raiz, que a gente não quer racionalizar o denominador. Olha o denominador sem raiz aqui, ó. A gente tá sendo bem sucedido, né? Isso é legal. Mas ainda não terminou, tem que fazer a operação aqui embaixo. Então vamos lá. 9 em cima repete, mais 15, certo? Tudo isso, 18 menos 25 vai dar menos 7, não é? E aí, gente, quando você tem uma fração e tem um número aqui embaixo, sozinho, ele com o sinal negativo, esse sinal vai ficar aqui, ó, certo? Na frente da fração. E o 7 vem aqui, ó. E aí, o que acontece? Quando você tem uma fração e o sinal de subtração de menos aqui na frente, todo esse número aqui, ó, vai ser trocado. Vai ser trocado o sinal aqui em cima. Não era mais 9 aqui, raiz de 2? Vai ficar menos 9 raiz de 2, certo? Vai ficar assim, menos 9, porque era mais, tá vendo? Ó, aqui não tem o sinal, é como se tivesse o mais. Se deu um número com sinal negativo aqui na fração, ele vai, o sinal vai para frente da fração e troca o sinal de todos os termos, aqui em cima, certo? Se ele já foi para cá, ele saiu daqui, certo? Então o 7, ó, mesmo se eu mantesse o menos, que é o menos 7 que ficou aqui, ó, ele ia trocar o sinal, certo? Ele ia ficar assim, ó, porque o menos foi para frente da fração. E aqui era positivo 9, ficou negativo, já vou deixar menos 9 raiz de 2. E aqui, gente, ó, tá vendo? É positivo, não é? Vai ficar menos, certo? Então vou repetir aqui agora, ó, vai ficar desse jeito, ó. O sinal de menos trocou o 9, o 9 era positivo, ó, trocou, ele ficou negativo agora com a raiz de 2. O 15 era positivo, ó, mais 15. Antes do 15 tinha o sinal de mais. Vai ficar menos 15, trocando o sinal de toda a operação aqui, certo? E embaixo, o 7, ele era, aí faz aqui a fração, né? O 7, ele era, tá vendo? Negativo, porque, ó, 18 menos 25 dá menos 7. Pega o sinal do maior aqui, ó, vai ficar negativo, menos 7. Só que como o sinal veio parar aqui, troca o sinal de todo mundo, ele vai ficar 7 positivo, tá? Então, gente, esse é o nosso resultado, ó. Eu espero que vocês tenham gostado da aula.